Graças ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá. Eu quero concluir uma palavra que o Senhor havia nos dado alguns domingos atrás, baseada aqui em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 29. Vamos ler esses textos aqui. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21 diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não lançamos fora demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, praticantes de iniquidades. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as coloca em prática, é comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, e investiram contra aquela casa, e ela não caiu, porque havia sido alicerçada sobre a rocha. Porém, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as coloca em prática, é comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e vieram as torrentes, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Quando Jesus terminou essas palavras, as pessoas recolhiam-se atônitas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar. Pai amado, em nome do teu precioso Filho Jesus, neste nome é que nós mais uma vez congregamos, é neste nome que nós nos reunimos, é neste nome que nós repousamos toda a nossa confiança, é neste nome que nós estamos aqui, Senhor, pedindo a Ti que tenha misericórdia de nós, porque Tu, Senhor, jamais despediu alguém, deixando que ela seguisse o seu caminho vazio. Todos aqueles que vieram a Ti em fé, voltaram saciados da Tua presença, da Tua palavra, da Tua provisão, da Tua vida. Senhor, que nessa noite haja corações confiantes em Ti aqui neste lugar, porque esta é a única certeza que temos, que não sairemos deste lugar vazios. Enche-nos da Tua voz, enche-nos da Tua palavra. Senhor, existem áreas dentro de nós que carecem do Teu trabalhar, carecem da Tua palavra, a Tua palavra que nos quebranta, a Tua palavra que nos converte, a Tua palavra que nos limpa, a Tua palavra que nos cura, a Tua palavra que nos lava, a Tua palavra que vem para dentro de nós como vida, a Tua palavra que vem para nós como brilho refletido da Tua face. Esta palavra que é o resplendor do Senhor, esta palavra que é a perfeita imagem do Senhor, esta palavra eterna, que criou todas as coisas, e que ainda sustenta todas as coisas, e sustentará esta mesma palavra. Penetra ela neste lugar, nessa noite. Encontre corações aqui sedentos por ela, Senhor. Eu venho te pedir, juntamente com os meus irmãos e as minhas irmãs, em nome de Jesus, fale a nós nesta noite, neste lugar, Senhor. Nós te rogamos aqui, em nome de Jesus. A Tua igreja carece da Tua palavra. Senhor, mesmo que alguns não queiram te ouvir, fale a nós, Senhor. Fale a nós. Mesmo que hajam corações endurecidos, fale, dispense a Tua palavra. Por amor do Teu grande nome, nós te pedimos nesta noite. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Meus queridos em Cristo, estes textos, eles compõem
a última parte daquilo que nós conhecemos como a mensagem do Sermão do Monte. Se você inicia lendo aqui desde o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a partir dos primeiros versículos, você vai ver que o nosso Senhor, Ele está aqui naquele lugar que nós conhecemos como o Sermão do Monte, ou naquele monte onde Ele proferiu este grande sermão. Esta é a visão que nós temos a partir deste capítulo 5, até o final do capítulo 7. Isso significa que essas são suas últimas palavras aqui. E o nosso Senhor, Ele, quando vai concluir todo o assunto deste grandioso sermão, nós vemos duas sessões. Os versículos 21 até o 23, nós temos uma sessão. E os versículos 24 a 29, mais uma outra sessão. São duas sessões. Porém, é importante você compreender que essas duas sessões, elas estão intimamente ligadas. Na primeira sessão, nosso Senhor vai dizer algo. Nem todos que me diz, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Quais são as implicações dessas palavras com essa segunda sessão? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, observe bem, ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem vento, vem tempestade, mas não consegue derrubar esta casa. Então nós precisamos relacionar essas duas sessões. Porque o nosso Senhor não está colocando aqui palavras desconexas. Ele está colocando palavras que se interligam, que se complementam, que se interpretam. Então, meus irmãos, irmãs, vamos ser cuidadosos ao examinarmos estas duas sessões aqui. Tem algo que o Senhor deseja compartilhar a nós. Tem algo que o Senhor deseja falar a nós. Tem algo que Ele quer que nós saibamos. Então, por favor, na primeira palavra eu lembro que eu compartilhei com vocês sobre essa frase, reino dos céus. A expressão reino dos céus é uma expressão muito rica, especialmente nos evangelhos. Se você estuda os evangelhos, você vai ver que esta é uma frase bem típica dos evangelhos. Reino de Deus, reino dos céus. Essas duas frases, elas mostram para nós algo acerca do governo eterno de Deus. E quando nós queremos estudar de maneira didática sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, nós temos que compreender primeiro que o reino de Deus, ele é de eternidade a eternidade. E que esse reino, nós podemos colocar ele em três esferas, em três partes. Quando você estuda cada uma dessas partes, você pode ver primeiro a sua esfera no tempo presente. Os textos, eu vou apenas dar a vocês. Se você abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, e o versículo 20, e depois, capítulo 17, o versículo 20, você vai ver o Senhor dizer que o reino de Deus, Ele está dentro, em nós. Que se Ele expulsa os demônios pelo dedo de Deus, o reino de Deus é chegado entre nós. Então, duas coisas sobre a esfera presente do reino. É que Ele está dentro de nós, e aonde a presença de Deus se manifesta. Aonde a presença de Deus se manifesta, contra toda a obra de Satanás, em nossa vida prática. Isso significa que este reino, o seu governo, o seu poder e a sua autoridade está presente. Então, quanto à esfera presente, este reino fala da autoridade de Deus, fala do governo de Deus, fala da presença de Deus e fala da sua habitação entre nós. Então, o reino de Deus na esfera presente, ele se restringe à igreja. O reino de Deus na esfera presente, ele se restringe ele se restringe à vocação da igreja, ao chamamento da igreja, à vida da igreja. A vida da igreja, a realidade da igreja é uma expressão do reino de Deus, é uma expressão da esfera presente do reino
de Deus. Mas a Bíblia não mostra apenas o aspecto presente, nós temos também um aspecto futuro. E quando você abre a Bíblia, aqui em Apocalipse capítulo 20, o versículo 6, você vai ver que o reino de Deus será um período. Alguns chamam esse período de milênio, ou um período de 1000 anos. Se é figurativo, se é profético, ou se é profeticamente representativo, o que eu quero que você saiba, que independente da maneira como você interpreta isso, eu quero te falar que esse reino será um tempo vindouro, sim, em que Cristo e a igreja estarão reinando sobre todas as nações. Deus um dia colocará todos os reinos deste mundo, todas as hostes deste mundo, Deus colocará debaixo da autoridade e do governo do seu Filho. E ele com a sua igreja reinarão por um período de 1000 anos. Digo mais uma vez, se você entende que esses 1000 anos são representativos, se você entende que esses 1000 anos são profeticamente representativos, isso não faz diferença. O que faz toda a diferença é você entender que haverá um tempo, haverá uma dispensação, que ela será chamada dispensação do reino. E nessa dispensação, Cristo e a igreja estarão reunidos, juntos, em um governo universal, onde Cristo será o rei e muitos dos seus servos serão os reis sobre este reino. Há muitos textos bíblicos para isso. Seria um assunto para nós estudarmos durante meses. Mas aqui nesse capítulo 20 de Apocalipse, versículo 6, e depois você olhar também o capítulo 2 de Apocalipse, os versículos 26 e os versículos 27, você vai ver que nós também iremos reinar com Cristo. Essa é a grande prova. Então, por favor, irmãos, irmãs, preste atenção nisso, porque ainda há uma última fase do reino, há uma última esfera do reino. Se nós lemos, e aqui eu chamo a atenção de vocês, Apocalipse capítulo 20, o versículo 7, diz assim: quando os 1000 anos se completarem, Satanás será solto de sua prisão, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Subiram sobre a largura da terra e rodearam o acampamento dos santos e a cidade amada. E da parte de Deus desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os enganava foi lançado para fora, para o lago de fogo e enxofre, onde estava a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Agora Apocalipse capítulo 21, versículo 24, diz assim: as nações, então preste atenção, se você conseguir colocar essa sequência de textos, você não vai ter dificuldade para tentar fazer qualquer interpretação, porque está tudo muito claro. As nações, quais nações? Se você observar aqui, no capítulo 20, a partir do versículo 7, você vai ver que haverá, no final do milênio, uma insurreição global, onde Satanás vai levantar aquelas nações, da mesma forma que ele fez na eternidade passada. Lá no capítulo 14 do livro de Isaías, a partir do versículo 12 até o 19. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 12 até o 19. Da mesma forma que ele levantou uma terça parte dos anjos, escute isso. A Bíblia diz que ele conseguiu enganar uma terça parte dos anjos, e ele disse em seu coração: subirei acima das estrelas e estabelecerei o meu trono. Esta foi a primeira vez que ele tentou usurpar o lugar e a glória do Filho de Deus. E nós sabemos o que aconteceu. Ele foi lançado nesses 2 livros, Isaías e Ezequiel. Isaías 14, 12 a 19, Ezequiel 28, 12 a 19. Vocês vão ver isso. Ele foi lançado. Ele foi lançado e foi julgado e condenado. Mas você sabe que ele um dia será solto. E ele virá. E mais uma vez, ele vai tentar fazer a mesma coisa. Ele vai seduzir as nações que estarão debaixo do governo de Cristo.
E sabe o que ele vai fazer? Mais uma vez ele vai se levantar contra a glória do Filho de Deus, contra o seu reino. E a Bíblia diz que Deus trará o seu juízo, lançará Satanás eternamente em condenação. E aquelas nações que se levantarem serão consumidas. Agora observe esse texto aqui. As nações, versículo 24, do capítulo 21 de Apocalipse. As nações que tiverem sido salvas andarão em sua luz, e os reis da terra trarão sua glória e honra para ela. Essa ela é a Nova Jerusalém. É um assunto que foi compartilhado há pouco tempo, irmãos. Me parece que foram 4 ou 5 mensagens sobre a Nova Jerusalém. E nós vimos sobre isso. Vimos o que o Senhor vai fazer. Vimos que a Nova Jerusalém é a expressão mais elevada do governo de Deus. É a expressão mais elevada da obra do Filho de Deus. Então, meus irmãos, aqui vocês já têm um quadro. No final daquela dispensação do reino, Satanás se levantará, enganará as nações contra a glória do Filho de Deus, contra o propósito de Deus através do seu Filho, mas agora ele será exterminado eternamente. Porém, as nações que sobreviverem a essa insurreição global, essas nações que não caírem na desobediência, elas permanecerão sempre como nações. Agora uma coisa vai acontecer. Capítulo 22, versículo 5, diz assim: não haverá ali mais noite, porque agora está falando da eternidade, está falando da última fase do reino, e não haverá necessidade de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará. Agora olha essa frase: e reinarão pelos séculos dos séculos. Então a última fase do reino é que será um reino eterno. E nesse reino eterno, nesse reino orgânico, estes que venceram, estes que alcançaram o bom testemunho de Deus, a aprovação do Senhor no tribunal de Cristo, eles ainda continuarão reinando pelos séculos dos séculos. Nós teremos as nações e nós teremos os reis. Você pode ver isso, irmãos. Para mim é muito claro. Eu sei que esse é um dos assuntos mais profundos da Bíblia e também um dos mais gloriosos. E ele está aqui na palavra de Deus. Então nosso Senhor diz, voltando para Mateus capítulo 7, o versículo 21, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Aí o Senhor diz que muitos naquele dia, qual é o dia, irmãos? Quando você lê aqui, naquele dia, meus irmãos, por favor, vem comigo aqui em Lucas capítulo 6, leia comigo os versículos 22 e 23. Felizes sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e saltai de alegria, porque eis que a vossa recompensa é grande no céu, pois da mesma maneira seus pais fizeram com os profetas. Você está vendo aqui, naquele dia, está lá em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 10, é o dia do tribunal de Cristo, quando as nossas obras serão julgadas. Quando Deus julgar as nossas obras, Ele não vai julgar a quantidade de coisas que você fez, Ele vai julgar a fidelidade como você serviu. Deus vai julgar a nossa fidelidade, é o caráter daquilo que nós fizemos para Ele. Não é se você fez grandes coisas, não é se você fez muitas coisas, porque você pode fazer muitas coisas e um dia ser reprovado, porque o Senhor vai julgar é se você fez segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, você se lembra quais foram as palavras finais de Deus quando Ele deu a visão do tabernáculo para Moisés? Ele disse assim: faça-se tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Deus tem um modelo da sua casa. Deus tem tudo conforme a sua mente. Meus irmãos e irmãs, não vamos ultrapassar os limites daquilo que Deus estabeleceu. Não vamos querer fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Não vamos procurar servir, se o Senhor não nos chamou para servir em determinado dom. Procure permanecer fiel naquilo que o Senhor te confiou. Se for um talento, seja fiel em um talento.
Se for em 2 talentos, seja fiel em 2 talentos. Se for em 10, seja fiel em 10. Porque o importante não são as proporções que o Senhor nos confia, mas a fidelidade que nós temos diante dele em servi-lo. Você consegue ver isto? Então, aqui nós vamos encontrar pessoas que profetizaram no nome do Senhor, expulsaram demônios em nome do Senhor, realizaram muitos milagres em nome do Senhor. Sabe o que o Senhor diz para essas pessoas, ou dirá para essas pessoas? Nunca vos conheci. Irmãos, o que significa o Senhor dizer nunca vos conheci? Você tem o capítulo 4 do livro de Gênesis, e também tem o capítulo 5. Por que estou dizendo isso? Porque nesses 2 capítulos tem algo que você precisa saber. No capítulo 4 você tem Caim. E a Bíblia diz que Caim edificou uma cidade. Colocou o nome de Enoque nessa cidade, era o nome do seu filho. Caim edificou agora uma cidade. E não somente isto. Agora, irmãos, nós vemos pessoas, uma nova raça surgindo no mundo. E você vê toda aquela geração de Caim. Mas existe um detalhe. Quando você estuda a genealogia de Caim, você não encontra anos de vida contabilizados. Não existem ali anos de vida contados pelo Senhor. Quando você estuda a genealogia de Caim, diz que alguém gerou alguém, e alguém gerou outro alguém. É apenas isto. É somente isto. Mas quando você vai para o capítulo 5 do livro de Gênesis, o que é que nós encontramos, irmãos? Nós encontramos a genealogia de Sete. Sete foi aquele que nasceu depois de Abel. Espiritualmente ele nos fala da vida em ressurreição. Ora, irmãos, irmãs, o que isso representa? O que isso significa? Significa muito, irmãos. Porque quando você estuda a genealogia de Sete, você encontra anos de vida contabilizados. Isso tem que falar alto ao nosso coração. Porque é como se o Senhor estivesse dizendo para nós que Ele desconhece a geração de Caim. Aquela foi uma geração que viveu, mas esteve morta diante do Senhor. Aquela geração edificou uma cidade, mas o Senhor não viu essa cidade. Essa cidade não representou nada para o Senhor. Irmãos, quão triste será para nós chegarmos diante do Senhor e olharmos e vermos que tudo que nós fizemos não representou nada para o Senhor, a não ser madeira, palha e feno. Madeira, palha e feno. Permita-me, irmãos, mostrar algo para vocês aqui em 1 Coríntios sobre isso. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz assim, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu como sábio arquiteto, coloquei o fundamento. Aí ele diz, outro edifica em cima dele. Observe essa frase, irmãos, porém. Sabe o que significa essa frase? Traduzindo ela fielmente, cuidado. Cuidado como você está edificando. Porém, cada um veja como edifica. Ninguém, mas ninguém mesmo, pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Cristo Jesus. Só tem um fundamento diante de Deus. Qual é o único fundamento que Deus vê? Seu próprio Filho. Aleluia. Alguém pode colocar outro? Pode, mas Deus não vê. Alguém pode lançar outro fundamento, outro evangelho, outra igreja? Pode, mas Deus não vê. Alguém pode fazer coisas miraculosas? Pode, mas se não é para Deus, se não é para a glória de Deus, Deus não vê. E o diabo está disposto a andar de mãos dadas para poder fazer coisas fora de Cristo. Irmão, Satanás é o grande inimigo de Deus e da sua obra. Satanás, ele tenta perverter tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez. Tudo aquilo que é de Deus e é para Deus, é onde Satanás procura trabalhar para perverter. Por isso ele tem tentado fabricar uma falsa igreja, com um falso evangelho. Tudo é imitação, tudo isso é palha, tudo isso é satânico, tudo isso não converte em glória para Deus, e sim em glória para o próprio homem. E tudo isso é ruína. Então veja, irmãos, ele diz, e se alguém edifica sobre este fundamento, qual fundamento? O Senhor Jesus. Ouro, o que é ouro na Bíblia? A simbologia diz que o ouro
fala do caráter e da glória e da natureza de Deus. Glória, caráter e natureza de Deus. Então, se nós temos que edificar, tem que ter essa grande característica. A grande característica do nosso serviço. A grande característica do dom que o Senhor te confiou. A grande característica do serviço que o Senhor tem te dado. A grande característica do seu chamamento celestial tem que ter a glória, o caráter e a natureza de Deus. Mas não somente isso. Prata. O que é a prata na Bíblia? Na Bíblia, a prata nos fala da obra do Filho de Deus. A obra do Filho de Deus é a única obra que agradou a Deus. Então, o que isso quer dizer? É que tudo o que nós fizermos, nós temos que fazer com o único propósito, que Deus encontre satisfação, que Deus encontre o seu prazer. Irmãos, eu falo algo para vocês. Não sirva a Deus, não faça nada para Deus, para colocar o seu nome em cima. Faça algo para Deus, para que Ele encontre o seu prazer e o seu deleite. Você vê que muitos estão fazendo coisas, estão colocando sua foto, estão colocando o seu nome, estão colocando sua glória. Irmãos, eles já receberam sua glória aqui, porque no dia de Cristo, no dia do tribunal de Cristo, esses vão ser reprovados. O Senhor vai dizer assim para eles, como Ele diz aqui no versículo 21 de Mateus 7, como você vê lá no capítulo 4, o Senhor não vai se deleitar em todas essas obras. Ele, porém, dirá, nunca vos conheci. Para mim, vocês viveram e nunca existiram. Isso é muito sério, irmãos. Observe bem, ele diz mais ainda, e pedras preciosas. Pedras preciosas fala do trabalho do Espírito Santo. Essas três questões aqui, o ouro, prata e as pedras preciosas, também requer de nós muito tempo de ponderação, de reflexão, de meditação, de contemplação, de estudo. Porque são assuntos preciosos demais. Você quer entender pedras preciosas? Vai para o livro de Apocalipse, você vai ver aquelas pedras preciosas. Você vai ver o constituir do Espírito, o trabalhar do Espírito. Então, meus irmãos, todo o nosso serviço, tudo o que nós fizermos, tem que ser resultado da obra do Espírito Santo na nossa vida. Nós não podemos produzir nada do nosso suor. O nosso suor fala da nossa carne, fala da nossa força, fala do nosso vigor. E não é por força, não é por violência que nós vamos servir o Senhor, é pelo seu Espírito. Não é na nossa força, irmãos. Todos nós somos pessoas cheias de força natural. Você vai encontrar os homens da Bíblia, você vai ver esse conflito. Como eles, da força natural, produziram algo que Deus não encontrou desfrute. Por exemplo, Abraão gerou Ismael. O que é Ismael? É a mistura da fé de Abraão com a sua própria carne. E o resultado disso é o quê? Ismael. Deus se deleitou, Deus tem prazer em Ismael. Deus nunca teve prazer em Ismael. Porque Ismael é fruto da carne de Abraão. Aquilo que é fruto da nossa carne, aquilo que é fruto do nosso suor, não pode agradar o Senhor. Somente aquilo que o Espírito Santo em nossa vida, encontrar caminho para Ele mesmo operar, porque o Espírito Santo é aquele que sonda as profundezas de Deus, e somente Ele sabe realizar em nós algo e por meio de nós, algo que agrada a Deus. Mas observe, irmãos, ele diz, e sobre este fundamento, que é Cristo Jesus, alguém pode edificar ouro, prata, pedras preciosas. Agora veja, irmãos, se isso não é sério, também madeira. Ele continua dizendo madeira. Eu não sei, mas na sua Bíblia tem ponto e vírgula? Ou tem algum ponto? Não, tem uma vírgula. Isso é muito sério, porque sobre este mesmo fundamento que eu e você devemos edificar com ouro, prata e pedras preciosas, também podemos edificar com madeira. O que é madeira na Bíblia? Madeira fala da natureza humana. Mas também podemos edificar com feno. O que é feno? A glória humana. E também com a palha. O que é a palha? A obra humana. Podemos edificar também com a nossa própria natureza. Podemos edificar com a nossa glória ou para a nossa glória. Ou podemos edificar com a nossa força, com a nossa obra. Você já viu muitas pessoas dizer assim, minha igreja, porque lá na minha igreja, porque aqui, irmãos, na minha igreja. Irmãos, como que eu posso
virar para vocês e chamar a esposa de um irmão a minha esposa. É normal isso, irmãos? Vocês ouviriam isso assim, de maneira agradável? É comum um irmão se referir à esposa de uma outra pessoa como se fosse sua? De forma alguma. Isso é imoral, isso é indigno, isso é algo repulsivo. A igreja é a noiva de Cristo, ela não é de nenhum outro homem, ela só é de Cristo. A igreja é a grande edificação de Deus nesse tempo, é a obra de Deus nesse tempo, é onde Ele está concentrando o seu coração, irmãos. É onde nós estamos servindo, é onde o Senhor está, pelo seu Espírito, operando para alcançar o seu propósito. E aqui, irmãos, nós podemos falhar, aqui nós podemos errar, aqui nós podemos edificar madeira, palha, feno. Nosso clamor é: Espírito Santo, opere grandiosamente na minha vida, para que o resultado da minha vida possa ser o ouro, possa ser a prata, possa ser a pedra preciosa, sobre esse santo fundamento que é o Senhor Jesus. Então, irmãos, vocês começaram a entender o que o Senhor está dizendo ali. Naquele dia, muitos vão apresentar suas obras, mesmo que tenha aparência, uma vestidura espiritual, seja de profecia, seja de operações de milagres, seja contra os poderes das trevas, expulsamos demônios. Como você pode dizer que essas coisas não são de Deus? O Senhor Jesus disse que Ele nunca conheceu essas pessoas. O problema aqui, irmãos, não está no que essas pessoas estão fazendo. O problema são essas pessoas. Ele diz: nunca vos conheci. O problema é elas. Como o Senhor não pode conhecer essas pessoas? Por que Ele não conhece essas pessoas? É um segredo muito especial aí. Ele diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles, olha a frase, que fazem a vontade do Pai. Esses aqui, que Ele nunca conheceu, são pessoas que nunca fizeram a vontade de Deus, fizeram a vontade deles. Se operaram milagres, operaram para eles. Se expulsaram demônios, foi para a glória deles. Se eles profetizaram, foi segundo a natureza deles. Olha a natureza deles, olha a obra deles, olha a glória deles. Com a natureza deles, com a obra deles, com a glória deles, eles fizeram tudo para eles e não fez para o Senhor. É como a casa edificada sobre a areia, vai ruir. E a Bíblia diz: grande será a sua ruína. Por que grande será a sua ruína? Irmãos, olha o que a Bíblia diz: o Senhor dirá para essas pessoas: nunca vos conheci. Essa será a grande ruína, é chegar naquele dia e ser reprovado pelo Senhor. Aquele dia, irmãos, aqui em 2 Tessalonicenses, como será aquele dia? Pelo menos, irmãos, esse dia deverá ser um dia de grande júbilo, deverá ser um dia de grande glória. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 diz: quando vier, nosso Senhor virá, um dia Ele virá, mas quando vier, olha, tem uma palavrinha para. Escute isso, irmãos, essa palavrinha é importante. O Espírito Santo não colocou esta palavra de maneira aleatória. Ele diz: quando vier para. O que significa? Que esse para define de maneira singular o propósito da vinda do Senhor. Você pode dizer: irmão, mas o propósito da vinda do Senhor não é buscar a igreja? Também. Mas o propósito da vinda do Senhor não é estabelecer o seu reino? Também. Nós podemos buscar, biblicamente falando, muitas conjecturas acerca da vinda do nosso Senhor, muitas proposições acerca da vinda do Senhor, mas aqui tem uma que é particular, tem uma que é especial, tem uma que deve evocar de nós adoração, alegria, gozo, quando diz: quando vier para o quê? Isto é, qual é o propósito da vinda dele? Isso é particular, isso é muito íntimo para nós. Diz: para ser glorificado nos seus santos. Quando o nosso Senhor vier naquele dia, Ele vai vir com um propósito muito singular, de ser glorificado nos seus santos. Ele será glorificado em nós. Como Ele será glorificado em nós, irmãos? Pensa que nesse tempo, a ideia que eu tenho, na minha imaginação, é como todos aqueles serafins,
todos aqueles anjos que adoram a Ele por toda a eternidade, terão um motivo a mais, não somente pela sua glória, não somente pelos seus grandes atributos, pelos seus eternos atributos, mas de maneira particular, naquele momento, a sua grande glória se exaltará sobre os seus santos aqui na terra. Mas não somente isso, irmãos, não somente, tem um outro para aqui. Primeiro, para ser glorificado em seus santos, e o segundo para ser admirável. Está vendo aqui? Admirável. Admirável naquele dia em todos os que creram. Irmãos, ele será admirável. Será que falta algum traço da beleza, da glória, do ser do nosso Senhor? Falta nada, irmãos. Ele é totalmente perfeito. Mas o que falta para ele, isso eu posso dizer para você, está lá no versículo 18 de Gênesis 2. Não é bom que o homem esteja só. Fale aí uma disjuntora. Sabe o que acontece, irmãos? É que o nosso Senhor, embora Ele seja o Senhor dos céus e da terra, embora Ele seja o Senhor de tudo, aquele que criou tudo, aquele que sustenta tudo, ainda falta alguma coisa para Ele. Falta ter a sua esposa do lado. E nesse dia, irmãos, Ele vai se encontrar com a sua esposa do lado. Olha que coisa linda, irmãos, para ser admirável em todos aqueles que creem naquele dia. Agora Ele estará completo, Cristo e a igreja. O homem sozinho não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era ter Adão e ter Eva. Não é bom que o homem esteja só. Deus está fazendo aqui, irmãos, é uma afirmação. Não é bom mesmo. Não é bom Cristo sozinho. Por isso Deus, Ele está fazendo uma grande obra nesse tempo. A obra dele é ter uma esposa para o seu filho. Assim como Eliezer foi buscar Rebeca para Isaac, o Espírito está aqui hoje, trabalhando uma noiva para o Senhor Jesus Cristo. Então eu e você temos que ver isso, irmãos. Será um tempo de alegria. Você não vai ter que ouvir, nunca vos conheci. Estes aqui nunca ouvirão isso, nunca vos conheci. Sabe o que eles ouvirão? Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que está preparado para vós. Mas também, irmãos, nós sabemos que muitos serão envergonhados nesse dia. Aqui 1 João capítulo 2. Será um dia de grande tristeza. Para muitos será o pior de todos os dias. Nada vai se comparar a esse dia. 1 João 2,28 diz: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando se manifeste, tenhamos confiança em sua vinda. Irmãos, nós precisamos ter confiança. Nós precisamos estar seguros quanto à vinda do Senhor. A minha pergunta, e falo isso debaixo da cruz de Cristo Jesus: você está confiante? Você está confiante? Você está seguro? Você está seguro? Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, reflita sobre isso. Você está seguro? Você está confiante quanto à vinda de Cristo Jesus? Você tem certeza que se hoje for este grande dia, você está seguro? Será que Ele poderá ser glorificado na sua vida? Será que Ele poderá ser admirável em você? Você tem certeza? Você tem certeza da carreira que você está correndo? Você tem certeza que quando Ele provar suas obras, não será madeira, palha e feno, será ouro, será prata, será as pedras preciosas? Será, irmãos? Se for, será um dia de glória como nunca você experimentou em toda a sua vida. Será um dia de gozo indizível, inexplicável. Não teremos palavras. Precisaremos de uma plenitude do Espírito Santo no nosso coração, para que possamos liberar toda a alegria quando estivermos diante daquele tribunal e ouvirmos a voz do nosso amado Senhor, nos convidando para entrar para as bodas do Cordeiro, para participarmos da sua satisfação eterna. Quão doce será isso, irmãos? Agora ouça isto. Quando se manifeste, temos confiança em sua vinda. Não sejamos envergonhados por Ele. Ele vai envergonhar, vai, irmãos. Há muitos textos na Bíblia que mostram isso. Aquelas virgens nécias, lembram, irmãos? Quando elas saem desesperadas,
com a sua candeia vazia, se apagando, batendo na porta, dizendo: abre no Senhor, abre no Senhor. E a porta estará fechada. E ele vai dizer: não vos conheço. Quando muitos chegarem e dizer: Senhor, preguei em teu nome, profetizei em teu nome, eu fiz tantas coisas em teu nome, nunca vos conheci. Que vergonha, irmãos. Aqui está o cúmulo do pináculo da vergonha. Está diante do Senhor e ser reprovado. Oh, irmãos, que noite linda o Espírito Santo nos dá. Porque hoje nós podemos ir diante do nosso querido Pai e dizer: Senhor, como está lá no Salmo 139, sonda-me, conhece o meu coração. Vê se há algum caminho mau, se houver, guia-me pelo caminho eterno. Oh, irmãos, esse é o tempo, esta é a noite do Senhor sobre nós. Nós não podemos perder isso de vista. Quando você estuda aquela outra parte, irmãos, a outra parte, e aqui eu quero terminar, de Mateus capítulo 7. Aqui nós vamos ver algo que o nosso Senhor coloca diante de nós. Ele vai dizer que todos aqueles que ouvem as suas palavras e praticam, é como um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Vai ter chuva, tempestade, vento, mas ela está alicerçada sobre a rocha. Nós sabemos que a rocha é uma figura do nosso bendito Senhor Jesus. Ele é a rocha. Mas ele vai falar também daqueles que ouvem as suas palavras e não as colocam em prática. Aqueles que a Bíblia é apenas uma teoria, é apenas uma figura representativa, é apenas um livro religioso. Esse aqui, irmãos, não é o livro religioso. Eu sei que vocês podem ver que muitos homens nesse tempo, que outrora pregavam esse livro, eles estão tentando provar que esse livro não passa de um livro. Ele não é um livro, irmãos, ele é o livro. Tudo bem que ele foi impresso através da mão do homem. Tudo bem que durante todos esses anos, todos esses séculos, os homens colocou suas mãos sobre ele. Mas eu quero te falar uma coisa, existe algo que vai além das mãos dos homens, é o sopro do Espírito sobre ele. Você entende? Você pode dizer: irmão, eu encontrei um erro na Bíblia. Você pode encontrar um erro na Bíblia, mas você não vai encontrar um erro na palavra de Deus. Aleluia. Entende? Esse livro não é para filósofos. Esse livro não é para acadêmico. Entende, irmãos? Você pode encontrar um irmão que ele não sabe a diferença do zero para o O, mas ele pode encontrar nesse livro vida. Porque esse livro, irmãos, ele não depende do nosso intelecto, ele depende da vida do Espírito Santo sendo nossa vida e nosso interior. Só o Espírito de Deus pode interpretar. E mais ainda, existe algo que vai muito além desse livro, que é a própria pessoa, que é a chave desse livro, o Senhor Jesus. Ele é o Logos de Deus. Nele está todas as profundezas de Deus. O propósito desse livro é nos revelar este Logos. E quando você conhece esse Logos, esta pessoa, irmãos, você não vai ficar preso a este livro. Você vai ser eternamente grato a Deus por este livro, porque aqui está a palavra escrita de Deus. Mas o propósito da palavra escrita de Deus é te levar à palavra viva de Deus. Entende isso? Então não queira desprezar este livro. Não queira dizer: irmão, o Antigo Testamento é coisa do passado. Não fale assim. Você não sabe o que está falando. Este livro em toda a sua totalidade é as Escrituras. E todo este livro foi divinamente soprado por Deus. Ele contém a mente de Deus. O homem pode ter colocado suas mãos aqui, mas ele não foi capaz de apagar a inspiração do Espírito de Deus nesse livro. E graças a Deus por isso. Eu estou satisfeito com isso e creio que você também está. Porque este livro nos mostrou uma pessoa. Essa pessoa é uma pessoa eterna. E quando essa pessoa, pelo seu Espírito, fala através da nossa boca, algo vivo acontece no nosso interior. A palavra se torna vida. Nós sentimos o nosso coração perfurado por este livro. O escritor aos Hebreus diz que outrora Deus falou aos pais, através dos profetas, mas hoje Ele nos fala pelo seu Filho. Aí diz que esse Filho, Ele é o que sustenta todas as coisas. Ele criou e sustenta todas as coisas. Escute, irmãos, não perca isso de vista. Olha o que Deus diz pelo seu Espírito aqui através do escritor aos Hebreus.
Ele diz que hoje Deus nos fala pelo seu Filho. Quando você ouve a palavra de Deus, o que espiritualmente você está recebendo? A mensagem de um homem? A mensagem de um pregador eloquente? De alguém que estudou a Bíblia? Você está tendo contato comigo? Se você está tendo contato comigo, se sou eu que estou te impressionando, então você está perdido. Mas você tem fé. E você crê que o que você está recebendo nessa noite é a viva palavra de Deus. Então você está recebendo o derramado próprio Filho de Deus dentro de você. Mas o que o escritor aos Hebreus diz que aquele mesmo Filho, que é o falar de Deus agora para nós, ele sustenta todas as coisas. Porque ele é o Logos eterno de Deus. O Logos que habitou eternamente com Deus. O Logos que viveu e vive e é co-inerente com Deus. Este Logos é o próprio falar de Deus a nós agora. Então, o mesmo poder que essa palavra tem de criar o universo e de sustentar o universo, tem também de penetrar no nosso coração e ser vida. E ser alimento, e ser cura, e nos transformar, e nos vivificar. Aleluias por isso. Mas, irmãos, não somente isso. Ele diz assim, ele, versículo 3, que é o resplendor. Sabe o que significa essa palavra resplendor? Brilho. Brilho. Irmãos, que lindo é isso. Esse Filho de Deus, que é a voz de Deus, que é o falar de Deus, que é a palavra de Deus, quando nos é transmitido, é como que o brilho da própria face de Deus irradiasse o nosso coração. É como se a luz de Deus brilhasse no nosso coração. Aí você olha o seu coração na luz da palavra de Deus, você diz, meu Deus, tenha misericórdia desse homem. É esta palavra que leva as pessoas à conversão. É esta palavra que nos convence do pecado. É esta palavra que nos incomoda sobre qualquer caminho errado que nós estivermos andando. Porque quando ela brilha, ela mostra a quantidade de trevas que existe. E quando ela brilha, as trevas têm que sair. Irmãos, nossa oração é, Senhor, irradia o meu coração com a vida da tua palavra. Mas não somente o resplendor da glória do Pai, mas diz também que é a expressão exata. Expressão exata. Isso é muito lindo, porque aqui tem uma palavra que chama caráter. Caráter. Quando a palavra de Deus está sendo ministrada para nós, o caráter de Deus está sendo formado em nós. Irmãos, quando o anjo chegou a Maria e anunciou a Maria que o Filho de Deus estava sendo gerado dentro dela, é uma palavra pequena, irmãos? Pense bem. Se coloque no lugar de Maria. Todos nós aqui, até os homens. Vamos nos colocar no lugar de Maria. E um anjo aparece e diz, o que está dentro de você é o eterno, é o Filho de Deus. Pensa como Maria recebeu aquela palavra. Eu penso que ela ficou sem chão. Ela não conseguiu dimensionar a grandeza do que estava sendo gerado dentro dela. O que está dentro de ti é o eterno. Ele está sendo gerado dentro de ti. Foi só uma palavra, irmãos, que aquele anjo falou. Mas hoje não é o anjo que está nos falando, é o próprio Filho de Deus que está nos falando. E quando ele fala o brilho de Deus, o caráter de Deus, ele diz assim, a expressão exata do seu ser. Sabe essa expressão ser? É uma palavra muito interessante, substância. Substância. Upóstasis é o termo no original, substância. O que isso quer dizer? É que quando você crê que Deus está falando a você mesmo nesta noite, se você está aí sentado, sentada, e você crê que nesta noite o céu se abriu aqui, e o Filho de Deus desceu através desta mensagem, e Ele está falando no teu coração, a substância de Deus está sendo infundida para dentro de você. Isso é sério demais, é precioso demais, é glorioso demais, irmãos. Que noite é essa que o Senhor dá a mim e a você? Que momento é esse que nós temos aqui, irmãos? Então, qual que é a mensagem do Senhor? Não despreze a palavra. Porque se você desprezar a palavra, você vai edificar a sua vida sobre a areia, com madeira, palha e feno. E será grande a sua ruína. Você vai chegar diante do Senhor envergonhado. Envergonhado. Você não edificou sobre a rocha. Você não edificou sobre o fundamento. Nós precisamos da palavra de Deus, irmãos.
Você sabe qual é a maior explicação para a tragédia cristã no nosso tempo? Por um lado, nós temos a perversão da palavra, o desprezo da palavra, o engano. Por um lado, nós temos isso, o desprezo. Por outro lado, nós temos a falsificação do evangelho, um outro evangelho. Mas é incrível, irmãos, é como as pessoas gostam disso. Como as pessoas gostam de ser enganadas e de enganar. Mas quando você prega a verdade, poucos querem. Poucos simpatizam. Poucos se sentem atraídos. Poucos amam. É só você vir aqui na quinta-feira, vá no lugar onde tem o verdadeiro ensino da palavra. Poucos amam. Poucos querem. Meus irmãos, isso é extremamente sério. Porque você vai ler a Bíblia, aqui eu quero terminar. No capítulo 37. Mas antes de você ler isto, antes de você ler, aqui no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, você vai encontrar aqui a história da genealogia de Cristo. Eu quero que você preste atenção nisso. Deixa eu formar esse quadro para vocês, para ajudar todos vocês. Mateus capítulo 1, versículo 8. Está assim: Asa gerou Josafá, Josafá Jorão, e Jorão Uzias. Está tudo normal aí, irmãos? É claro que não está nada normal. Você pode ler isso aqui 1000 vezes. E você pode dizer, mas não vejo nada de anormal aqui. Para mim está tudo normal. Se está tudo normal, então segue lendo. Você não vai entender nada. Mas isso aqui está normal. Esse texto, ele contém uma grandiosa exortação para nós. E para saber isso, só lendo 1 Crônicas capítulo 3. Aí você vai ver a resposta do Senhor aqui. 1 Crônicas capítulo 3. Irmãos, escrevam isso, pelo amor de Deus. Não perca de vista essa palavra nessa noite. Versículos 11 e 12, irmãos. Diz assim: de quem foi filho Amazias, cujo filho foi Azarias, de quem foi filho Jotão. Está vendo aqui, irmãos? Preste atenção nisso. Você está vendo aqui de quem foi filho Jeorão, cujo filho foi Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, cujo filho foi Azarias. Eu quero que você preste atenção nesse versículo 11 e também no 12. De quem foi filho Amazias, cujo filho foi Azarias, de quem foi filho Jotão. Está vendo aí? Então, irmãos, volte comigo agora para o mesmo texto aqui de Mateus capítulo 1. Então você está vendo aqui, irmãos, que Josafá não gerou Jorão. Jorão era filho de Acabe. Se você ler lá 2 Reis, aliás, 2 Crônicas, capítulo 3, você vai ver isso. Você vai ver também em 2 Crônicas, capítulo 21, 22, você lê todos esses capítulos, capítulo 23, toda a sequência desses capítulos, você vai ver que esses reis estão lá. E que essa ordem aqui está errada. Preste muita atenção nisso, irmãos. Porque quando você vê tudo isso, você vê que esses reis que estão faltando, são 3 reis que estão faltando aqui. E esses 3 reis que estão faltando aqui, por favor, se você quiser os capítulos, eu vou te dar tudo de uma ordem muito simples. Você vai começar lendo a partir do capítulo 21 de 2 Crônicas. Ok? Você vai ler a história de Jeorão. Aí depois, no capítulo 22, versículos 1 a 4, você vai ler a história de Acasias, que era filho de Jeorão com Atalia. Atalia era filha de Jezabel. Então você vai ver que esses reis aqui, o Jeorão, o Acasias, o Joás, o Amazias, todos estes reis eram descendentes de Acabe, com Jezabel. Jezabel era uma princesa dos Sidônios, uma das mais perversas mulheres citadas na Bíblia. E o Espírito Santo não queria que esses reis fizessem parte da genealogia de Cristo. E quando você estudar a história de cada um deles aqui no capítulo 21, 22, 24, 25 de 2 Crônicas, você vai ver que o Senhor sempre enviou a palavra através de profetas, mas eles não quiseram, eles não ouviram a palavra, não receberam a palavra, e por conta disso, eles foram cortados na genealogia de Cristo. Agora deixa eu contar outra coisa para vocês. Mateus 1,11 diz assim: Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Agora, por favor, irmãos,
Vamos voltar aqui para 1 Crônicas 3. Aqui você vai entender outro ponto muito importante. Versículo 15 e 16 diz: E os filhos de Josias, está vendo aqui? Joanã, seu primogênito. O segundo, Jeoaquim, preste atenção nesse nome. O terceiro, Zedequias, o quarto, Salum. E os filhos de Joaquim, Jeconias. Está vendo aqui, irmãos? Jeconias. Então, quando você volta aqui para Mateus, você tem que fazer toda essa correção, porque algo aconteceu, irmãos. Preste atenção, volte aqui comigo, preste atenção nisso. Josias não gerou um Jeconias. Está vendo, irmãos? Quem que ele gerou? Quem se tornou rei depois dele? Jeoaquim. E por que o Jeoaquim não está citado aqui? Escreve isso aí, irmãos, é importante. Não é um erro bíblico, não. Aí vocês vão ler Jeremias capítulo 36. Quando você lê aqui Jeremias capítulo 36, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, o Senhor deu uma palavra. Aí Deus diz assim para Jeremias: toma um rolo de livro e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel e contra Judá e contra as nações, desde os dias em que comecei a falar, desde os dias de Josias até hoje. Deus havia liberado uma palavra profética. Aí, no versículo 4 diz que Baruque, ele ouviu da boca de Jeremias e escreveu este livro, este rolo, porque Jeremias estava preso. Aí ele leu o livro aos ouvidos de todo Judá. Aí a Bíblia diz no versículo 9, no 5º ano de Joaquim, proclamava-se o jejum na presença do Senhor. O povo estava proclamando o jejum na presença do Senhor. Aí a Bíblia diz, no versículo 11, que Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu as palavras do rolo do livro. E quando ele ouviu, a Bíblia diz no versículo 12 que ele desceu à casa do rei. Ele foi até o aposento do secretário. Estavam todos os príncipes ali. E ele leu o livro na presença dos príncipes. Aí diz, no versículo 14, que enviaram todos os príncipes a Jeudi, para que ele também pudesse ler o livro diante do povo. E diz que ele tomou o livro de Baruque. E diz assim no versículo 16, que todos que ouviram as palavras do livro, cada um voltou espantado para o seu companheiro. E disseram a Baruque: sem dúvida, contaremos ao rei todas estas palavras. Aí no versículo 20 diz que eles entraram onde estava o rei, no átrio, e depois depositaram o livro diante de Elisama, que era o secretário do rei. E eles contaram ao rei todas as palavras do livro, e enviou o rei a Jeudi para que tomasse o livro, aqui no versículo 21. E ele tomou o livro lá do aposento de Elisama, e leu o livro nos ouvidos do rei Jeoaquim. Aí diz que o rei estava sentado, no versículo 22, na casa de inverno, no 9º mês, e tinha um braseiro ardendo diante dele. Aí a Bíblia diz que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 páginas, rasgou o rei, com um canivete de escriba, todo aquele livro, e lançou no fogo do braseiro, até que todo o rolo se consumiu sobre o fogo que no braseiro havia. E não tiveram temor, nem rasgaram suas vestes. Irmãos, eu quero parar aqui. Então você pode ver, irmãos, que esse rei desprezou a palavra. Escute a voz do Senhor, irmãos, pondere sobre isto. Todos aqueles que não guardarem a palavra do Senhor, todos aqueles que ouvirem a palavra do Senhor, e não buscar praticar a palavra do Senhor, será cortado na genealogia de Cristo, não fará parte da genealogia do Senhor Jesus. Você pode ouvir de maneira intelectual, você pode amar a palavra de maneira literária, isso não representa nada. A palavra tem que ser prática na nossa vida, ela não pode ser coisa religiosa, e nem tão pouco acadêmica, ela tem que ser vida. Meus irmãos, nesta hora, que nosso coração possa estar diante do Senhor, e nós possamos ir diante do Senhor e dizer: Senhor, como é que eu tenho tratado a Tua palavra na minha vida? Como é que eu tenho procurado relacionar com a Tua palavra? De maneira religiosa? De maneira acadêmica? Meus irmãos, não esqueçam dos versículos 21 a 23. Não esqueçam. Porque muitos de nós estaremos naquele dia, e nós vamos ver que uma das razões de vivermos fazendo coisas para agradar a Deus, fora da vontade de Deus, é porque nós temos perdido a nossa íntima relação com a palavra de Deus. Nós não temos
dado ouvido à voz do Senhor. Nós temos uma extrema carência de ouvirmos, acatarmos e vivermos aquilo que Deus nos fala por meio da sua palavra. Se nós desprezarmos a palavra do Senhor, nós já estaremos fora da vontade do Senhor. E podemos fazer muitas coisas para o Senhor, mas essas coisas serão o quê? Palha, madeira, feno, uma casa edificada sobre a areia. Que nessa noite você possa ouvir o Espírito de Deus falar no teu coração. Que essa seja a nossa oração. Espírito de Deus, fale a nós. Que eu e você possamos ir aos pés do Senhor ainda nessa noite, ainda neste lugar. Porque não adianta você dizer, irmão, eu leio a Bíblia todos os dias. Pode ser que diante do Senhor isso seja apenas palha, feno. Você lê de maneira literária. Você lê e não conhecer a vontade de Deus da palavra, não representa nada. Ler a palavra de Deus e não andar na vontade de Deus não significa nada. Você ainda está edificando a casa sobre a areia. E diz que quando o vento vier sobre essa casa, grande será a sua ruína. Essa palavra ruína fala do desmembramento de um corpo em decomposição. É o último estágio da degradação. Meus queridos, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, com a sua vara, com o seu cajado, nos conduza para o centro da sua vontade nesta noite. Que se há em nós algum caminho errado, que o Senhor nos guie pelo caminho certo. Este caminho é uma pessoa. Que o socorro do Senhor nos alcance nesta noite, neste lugar. Que o Senhor nos abençoe.